Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus por esta oportunidade. Peço para que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 7. Atos dos Apóstolos. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 20. Do versículo 7 até o versículo de número 12. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Louvado seja Deus. Os irmãos que estão aqui no templo, podem tomar os vossos assentos. Nós estamos diante de uma passagem um tanto conhecida. Estamos diante do 44º livro da Bíblia Sagrada, composto por 28 capítulos e 1007 versículos. Louvado seja Deus. O texto vai nos dizer, e a história vai nos contar, que Paulo, juntamente com a sua comitiva, estavam em mais uma viagem missionária. Em Troade, Lucas, que narra essa história, e é testemunha ocular de todos os fatos que estavam acontecendo, lembrando-nos que Troade era o principal ponto de embarque e principal ponto de desembarque de passageiros entre a Ásia Ocidental e a Macedônia. Louvado seja Deus. O texto vai nos dizer que era o primeiro dia da semana, ou seja, era um domingo, e Paulo iria partir no dia seguinte. Louvado seja Deus. Então, aquele era o momento em que Paulo tinha para doutrinar a igreja de Cristo. Aquele era o momento em que Paulo tinha para ministrar a palavra de Deus. E aquele era o momento em que Paulo tinha para compartilhar com a igreja de tudo aquilo que o Senhor estava realizando. O texto vai nos dizer que Paulo, juntamente com os seus, juntamente com todos aqueles irmãos, se reuniram para cultuar ao Senhor e se reuniram para celebrar a Santa Ceia de Cristo. O culto, ele teve hora para começar, mas é interessante observarmos que o culto não teve hora para terminar.
É como aqueles cultos que nós começamos às 19 horas e o culto está tão bom, o louvor está tão bom, a palavra está tão boa que a gente não quer ir para casa. Esse era o culto em que Paulo estava. Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, começa a ministrar a palavra do Senhor. E empolgado em ministrar a palavra de Deus, os irmãos que ministram sabem muito bem disso, o tempo passa e nós nem percebemos. Louvado seja o nome do Senhor. Só que vamos observar a cena. Existia um salão no 3º andar. Esse salão estava cheio de gente e existiam lâmpadas espalhadas por todo lado. Era bem típico de um culto de domingo. A igreja cheia, louvado seja Deus, e a presença do Senhor inundava aquele lugar. Louvado seja Deus. Enquanto Paulo ministrava a palavra de Deus, o texto vai nos dizer de um jovem chamado Eutico, que tem por significado próspero ou feliz. Louvado seja Deus. Eutico, ele estava presente naquele lugar. Eutico estava reunidos com a comitiva de Paulo e com os irmãos da igreja. Louvado seja Deus. Mas o que nos chama a atenção é que Eutico, ele estava presente fisicamente naquele culto, mas o seu coração estava completamente fora daquele ambiente. Eutico estava na igreja, mas não estava dentro do culto. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso, aleluia, que lá em Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23, a Bíblia, ela vai dizer para mim e para você sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando eu falo de coração, eu estou falando de algo que abrange os meus sentimentos, eu estou falando de algo que abrange a minha mente, eu estou falando de algo que abrange as minhas emoções, e eu estou falando de algo que abrange a minha vontade. Louvado seja Deus. Quando o texto vai dizer guarda o coração, está nos alertando que precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos desejos e com as nossas emoções. Porque tudo de bom e tudo de ruim que nós fizermos sempre irá começar no nosso coração. Um grande exemplo disso é registrado em Gênesis capítulo de número 4, do versículo de número 1 até o versículo de número 16. A Bíblia, ela vai narrar a história de dois irmãos, Abel e Caim. Abel era um grande pastor de ovelhas. Já Caim, ele era lavrador. Louvado seja Deus. Nós observamos dentro dessa história que o Senhor, ele se agrada da oferta de Abel. Porém, a oferta de Caim não agradou nem um pouco. O texto vai dizer que Caim, ele ira-se de uma tal forma que o seu semblante cai. E o texto também vai dizer que ele chama o seu irmão Abel para ir até o campo. E o texto
vai enfatizar que ele se levanta contra o seu irmão e o mata. E a Bíblia nos registra o primeiro homicídio. Quando a Bíblia ela diz para que eu e você guardemos o nosso coração, nós precisamos nos atentar às nossas emoções e aos nossos sentimentos. Porque Caim não planejou matar Abel da noite para o dia. É algo que ele já vinha alimentando dentro dele há um tempo. Nós não saímos da presença do Senhor da noite para o dia. É algo que a gente vem alimentando no decorrer dos dias. E é por isso que Provérbios, ele fala para que guarde o seu coração. É dele as fontes da vida. Foi algo que o inimigo já vinha trabalhando dentro de Caim. E talvez Caim não tinha se atentado àquilo que o inimigo já vinha brotando dentro do seu coração. E é a mesma coisa que acontece trazendo para os nossos dias de hoje. O inimigo ele vem brotando coisas dentro do nosso coração. E se nós não tivermos o discernimento, nós caímos, assim como Caim caiu. Salmos 119, versos de número 11. O salmista ele vai dizer: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A partir do momento que guardamos o nosso coração no Senhor, nós não pecamos contra o Espírito Santo de Deus. Quando eu falo de guardar, igreja, quando eu falo de guardar, meu irmão e minha irmã, eu estou falando de proteger, eu estou falando de cuidar, eu estou falando de conservar. Eu estou dizendo que eu preciso ocultar a palavra de Deus dentro do meu coração. Foi exatamente por isso que o apóstolo Paulo, pregando à igreja de Filipe, ali no seu capítulo de número 4, versículo de número 8, Paulo ele vai dizer: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os seus pensamentos, seja isso que ocupe as suas emoções, seja isso que ocupe o seu coração. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo de número 9, a parte B, o texto vai dizer: Eutico, assentado em uma janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Eu acredito, irmãos, que no início da mensagem, Eutico até estava prestando atenção. Porque é no início de uma mensagem que a gente consegue se prender a ela. É por isso que quando nós estamos ministrando a palavra de Deus, o início ele tem que ser o ponto-chave para chamar a atenção. Porque se nós não conseguirmos chamar a atenção no início,
nós não conseguiremos chamar atenção no meio e muito menos no fim. Se eu fosse intitular essa mensagem, eu intitularia ela como: a posição onde estamos nos leva à vida ou à morte. Por quê, Jéssica? Porque a posição em que Eutico estava poderia levar ele ou à vida ou à morte eterna. Sentado em uma janela, Eutico tinha duas visões. Uma era do culto onde ele estava, e a outra era do mundo. Ele estava no culto e a voz de Paulo era audível. Ele conseguia ouvir a voz de Paulo. Porém, na segunda visão, que era o mundo, Eutico estava atraído pelos prazeres do que era externo. Quando eu falo de janela, essas janelas que nós temos aqui dentro do templo, nós estamos nos referindo a uma abertura para as influências vindas do lado de fora. E se a janela é uma influência, é uma abertura para as influências lá de fora, eu entendo que janela não é lugar para aquele que é lavado e para aquele que é remido pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia vai dizer, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 24. A Bíblia vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. De uma fonte não jorra e nunca jorrará água doce e água amarga. Ou vai jorrar água doce, ou vai jorrar água amarga. Não existe a possibilidade. Foi exatamente por essa razão que Jesus, certa ocasião, a Bíblia vai nos dizer em João 10, 9, Jesus, ele enche a boca e ele enche o peito e diz: eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou a porta. Se alguém quiser entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Louvado seja o nome do Senhor. Janela não é lugar para crente estar. Janela não foi o lugar aonde o Senhor preparou para você. Ei, filho, ei, filha, o único lugar aonde nós podemos estar é a porta, que é Cristo Jesus, que se despiu da sua glória e se fez homem como eu e você, para que possamos aqui estar. Vencido pelo sono, o texto vai nos dizer que Eutico adormece e cai do terceiro andar e morre. E este é exatamente o cenário de quem tenta ficar dentro da igreja, mas desfrutando dos prazeres do mundo. Romanos 12, 2. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma,
Ele vai dizer a mim e a você: e não vos conformeis com este século, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Infelizmente, nós estamos vivendo neste tempo em que muitos estão dentro da igreja, porém desfrutam dos prazeres deste mundo. Parecem que se esquecem que estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Estamos nos esquecendo que pecado continua sendo pecado. E que é a única coisa que nos afastará de Cristo. E é por isso que a Bíblia vai nos dizer, em Efésios capítulo de número 5, versículo de número 14. A Bíblia diz: por isso é que foi dito, desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Nós precisamos passar por este tempo. Quando? Vamos fazer uma pequena retrospectiva. 31 de dezembro de 2019. Vamos retornar lá onde nós estávamos nesse dia. E quando que nós poderíamos imaginar que 2020 ia trazer uma surpresa dessa que estamos vivendo? Muitos não viam a hora de 2019 acabar, porque foi um ano de muita luta, um ano de muita dificuldade, e nós, como seres humanos e carnais como somos, almejávamos que aquele ano chegasse ao fim, para começar um outro ano, com novas perspectivas, com novas realizações, com novas conquistas. Mas nos esquecemos muitas das vezes que o artista não somos nós. E aí Deus, Ele permite algo totalmente invisível para a humanidade. E principalmente a igreja. Acredito eu que foi o jeito que Deus encontrou para desvendar muitas coisas. Por que, Jéssica, desvendar muitas coisas? Os templos, muitos templos já foram abertos, outros templos continuam fechados. E é nesse tempo em que os templos estão e continuam fechados, é que muitos crentes começam a se revelar.
E infelizmente, muitos não vão voltar. Aquele que não tinha coragem de sair, encontrou a oportunidade. Eu entendo que esse vírus veio passar a peneira. Labra chura, labra canta, labra su. Lamantiou, decanta, labra su. O nosso Deus, igreja, não está brincando. Quantos de nós cocheamos em dois pensamentos? Quantos de nós servimos e adoramos a Deus no sábado e no domingo, mas de segunda a sexta vive uma vida de promiscuidade diante do Senhor? Não estamos diferente de Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor está pondo um basta. O Senhor está pondo um basta nessa sociedade. Paulo, ele exorta a igreja de Cristo a viver urgentemente um despertamento espiritual. E tal repreensão nos leva a entender que existe sim uma sonolência espiritual no meio do povo de Deus, que infelizmente tem se apoderado. E eu não quero somente enfatizar essa mensagem aos jovens por causa de um jovem que está inserido na mensagem, mas é a igreja de Cristo em um todo. Existe uma sonolência no meio dos obreiros, existe uma sonolência sobre o altar de Cristo, existe uma sonolência na adolescência, existe uma sonolência na juventude, existe uma sonolência no círculo de oração. É tempo de despertamento, igreja. É tempo de despertarmos. Quantas mortes, quantas pessoas morrendo. Só que o pior não é o morrer, porque esse é o fim de todos nós. O pior é o morrer sem Cristo. Esse é o pior. Louvado seja Deus. O tempo é esse. O tempo é esse. Nós simplesmente estamos aprendendo a ser aquilo que deveríamos ser de fato. Nós simplesmente precisamos fazer aquilo que nós aprendemos enquanto estávamos todo mundo junto. Louvado seja Deus. E eu já parto para o encerramento. Ali no versículo de número 10. A Bíblia vai nos dizer sobre atitudes que Paulo teve diante daquela situação. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Paulo desceu, Paulo inclinou-se e Paulo o abraçou. Quantos Eúticos não existem no nosso meio? E eu não quero criticar Eútico aqui, mas Eútico estava junto de um grupo de pessoas. E o que aquelas pessoas estavam fazendo que não compreenderam e que não observaram a situação daquele jovem?
Quantos preocupados com si mesmo? E não tem o discernimento de ver que o seu irmão do lado não está bem. Louvado seja Deus. Quantas mortes espirituais têm ocorrido dentro da igreja de Cristo? Porque eu costumo muito dizer isso. Antigamente, o inimigo, quando ele queria operar na vida de alguém, e quando ele achava uma brecha, o que ele fazia? Ele arrancava aquela pessoa da igreja e jogava lá no mundo, no lamaçal de pecado. Mas hoje a estratégia dele mudou. Ele tem operado dentro das igrejas, e é por isso que nós temos visto tantas pessoas depressivas, tantas pessoas escondidas atrás da Bíblia. Porque ele não precisa mais tirar da igreja e levá-la para fora. Ele consegue manipulá-las dentro de uma igreja. Louvado seja Deus. E aonde está a igreja de Cristo que não consegue se atentar a esses sinais? O que estamos fazendo, igreja? Que não conseguimos ter a percepção de que um jovem, de que um irmão, de que uma irmã está morrendo do nosso lado. E quando eu falo de morte espiritual. Louvado seja Deus. Paulo, ele foi tão transformado por Deus a caminho de Damasco que ele teve a mesma atitude que Jesus teria. Aliás, ele teve a mesma atitude que Jesus teve por mim e por você. Eu costumo falar para os jovens que nós somos uma cópia de Cristo. E quando eu falo de cópia, eu estou falando de algo que transfere aquilo que é original. Paulo, ele se tornou uma cópia de Cristo. É por isso que ele falava: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Porque o texto vai dizer que Paulo desceu, Paulo inclinou e Paulo abraçou. Ei, presta atenção. Jesus, ele desceu do céu, inclinou-se sobre a vontade de Deus e nos abraçou na cruz. Ei, filho, ei, filha, precisamos ser uma cópia de Cristo. Aonde quer que eu e você caminharmos, a sociedade, este mundo perverso, precisa ver os passos de Jesus através da minha vida. Se Paulo não tivesse tido um mínimo de interesse pela vida daquele jovem, outras pessoas teriam. Se eu e você não tivermos um pingo de interesse pelos eúticos, o mundo e o inferno vai ter o interesse. É tempo de vivermos o verdadeiro evangelho. Precisamos deixar o julgamento para Deus. Ele é o juiz. E Ele vai julgar o que é bom e o que não é bom. A Bíblia diz que a única coisa que nós precisamos dever ao nosso irmão é o amor. E a Bíblia nos relata isso em Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 8. Paulo vai dizer: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. O que pertence a nós, igreja, é o amor de Cristo. Foi o mesmo amor que Cristo teve por mim e por você. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. E é por isso que você que está em casa consegue me ouvir.
Porque o amor de Cristo ultrapassou todas as barreiras. E se Ele teve um amor pela sua vida, eu e você precisamos ter um amor igual de Cristo pelos nossos irmãos. Louvado seja Deus. Não é hora de julgamento. É hora de amarmos. É hora de amarmos. É hora de amarmos as almas. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos sair da janela nesta noite. E precisamos nos colocar na porta que é Cristo Jesus. Janela não é lugar para aquele que foi chamado. Janela não é lugar para aquele que foi escolhido por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E meditando na palavra do Senhor nesta tarde, o Senhor falou assim ao meu coração: ei, filha, janela sempre vai trazer influências fora dos padrões celestiais. Sempre. Já a porta, que é o meu filho Jesus, sempre irá te possibilitar a alcançar a salvação eterna. Janela nos traz influências fora dos padrões celestiais. Já a porta nos possibilita alcançarmos a salvação eterna. É tempo de despertarmos. Quando eu cheguei no templo, os irmãos estavam cantando: eu quero trabalhar para meu Senhor. Irmãos, quando tudo isso, quando houver uma calmaria, como também foi cantado aqui, e quando os templos forem abertos novamente, haverá muito trabalho para se fazer. Sabe por quê? Porque muitos não terão forças para voltar. E aí será um momento em que eu e você precisamos ter o mesmo amor que Jesus teve para alcançar as almas. Curve as vossas cabeças em nome de Jesus. Soberano Deus e amantíssimo Pai, Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua fidelidade. Nós somos gratos a Ti pelo Teu amor, Jesus. Nós somos gratos a Ti pela Tua misericórdia, ó Pai, que se estende a todos nós. Espírito da verdade, nós oramos a Ti e nós agradecemos pela palavra revelada aos nossos corações. Senhor, nos ajude a sermos parecidos contigo, para que possamos alcançar os corações, ó Pai. Senhor, que possamos sair da janela e nos colocar na porta que é Cristo Jesus, aonde nos direciona a uma vida eterna. Espírito de Deus, alcança, Senhor, os lares aqui representados. Alcança, Senhor, aqueles que nos acompanham através desta transmissão. Visita os corações, meu Senhor. Vai despertando a Tua igreja. Vai despertando a Tua noiva. Senhor, é tempo de nos levantarmos como verdadeiros adoradores. Não é tempo mais de cochearmos em dois pensamentos. Senhor, ministra a cada dia em nós o desejo, meu Senhor, de estar na Tua casa, o desejo de estar na Tua presença. Senhor, aleluia, nos ajuda, papai querido, a fazer aquilo que o Senhor determinou que nós façamos. Oh, Espírito Santo de Deus, que a posição que nós estamos nesta noite, Pai, venha nos levar a uma vida eterna, Jesus.
Repreende do nosso meio, Senhor, toda a morte espiritual, Pai. Quantos, meu Jesus, estão fracos, desanimados e entristecidos. Mas o Senhor, que é um Deus que continua dando vida, é um Deus que tudo pode. Em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra fica cravada no coração dos teus servos. E venha fazer morada, Senhor. Que através desta mensagem, vidas sejam mudadas, ó Pai. Comportamentos sejam mudados, Senhor. Pela glória do teu nome. Em nome de Jesus, é que nós oramos e somos gratos ao Senhor. Amém. Amém e amém.